Olá, meu povo! Tô aqui hoje para falar com vocês de algo que todo mundo sempre me pergunta, que é como se livrar de hábitos nocivos. Trato muita gente com vícios, com compulsões e muita gente com hábitos que não sabe que são hábitos nocivos, aqueles. Então vamos começar entendendo o que é um hábito. Para depois a gente entender o que é um hábito nocivo. A palavra hábito vem do latim habitus, que está relacionado a uma condição, aparência, comportamento ou vestimenta. É por isso que o hábito da freira chama hábito também, né? Só que esta palavrinha também é o particípio passado do verbo habere, que é ter, possuir, segurar. Olha lá, tá na etimologia da palavra, porque que é tão difícil assim a gente mudar os hábitos nocivos. O hábito, ele é quase uma prisão na qual a gente se encontra. E é muito interessante, quem conhece um pouco mais de teoria freudiana sabe que o inconsciente não entende linguagem figurada. E a gente tem, além do inconsciente pessoal, que são, né, as nossas profundezas psíquicas das coisas que a gente desconhece de nós mesmos, também existe o inconsciente coletivo. Quem nunca deu uma baixadinha assim quando dá um trovão, que jogue a primeira pedra no conceito de inconsciente coletivo. O que é isso? O que é inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo é o lugar fictício, vou chamar assim, onde estão guardadas todas as memórias da humanidade, da gente enquanto espécie. Esse medo que a gente tem do trovão, ele é ancestral, ele é lá da época que a gente morava na selva, e a gente então tinha medo, né, dessas intempéries da natureza. Então, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, todos nós sabemos inconscientemente que o hábito é algo para a gente segurar, para a gente possuir, para a gente ficar preso nele. E a definição atual de hábito é uma disposição de agir adquirida pela repetição. Quer dizer que é erro mais confortável do que o hábito. Porque cada vez que a gente comete o mesmo erro, ele se torna mais confortável, a gente se acostuma. E o hábito, ele é um sintoma. Por que o hábito é um sintoma? Porque um sintoma é tudo aquilo que caracteriza uma atividade psíquica, que tem uma funcionalidade, que tem um propósito e que tem um aspecto inconsciente também. Então, a nossa personalidade é recheada de sintomas, os nossos hábitos são recheados de sintomas. Sintoma não é só dor de estômago, dor de cabeça ou impotência sexual. Entendemos o que é hábito. Agora, temos 7 níveis diferentes de hábitos, você acredita? Pois é, sabe por quê? Porque nós temos 7 dimensões da saúde. Falo bastante sobre isso no meu livro, que vocês vão ter oportunidade de ler muito em breve. A saúde, então, ela existe em 7 dimensões: física, mental, emocional, social, espiritual, cultural e ambiental. E para cada nível da saúde é possível que a gente tenha hábitos nocivos. A ideia aqui não é que você fique paranoico fazendo listinha, né? Vou fazer uma planilha então, uma coluna para cada nível, a gente vai colocar os hábitos nocivos que eu vou entender quais são os meus. Não precisa. Eu sempre costumo falar para os meus clientes: se não tá te incomodando, a gente não precisa tratar, deixa quieto. Tem tanta coisa que acontece com a gente que é chato, coisa que a gente se irrita nos outros, que a gente não precisa olhar para as coisas que te dão prazer. Se é que elas te dão prazer mesmo, porque tem muita gente que fica preso no prazer da zona de conforto, mas aquele prazer é isso aqui de prazer e isso aqui de desprazer. Então é isso que a gente precisa olhar, né? Aquela história de que não existe bônus sem ônus, ela é bem relativa. É importante a gente procurar sempre criar pra gente confortos que não nos gerem desconforto. Esse é o grande segredo de ter uma vida equilibrada. Então, dentro dos tipos de hábitos nocivos, a gente pode ter hábitos relacionados à disciplina, a gente pode ter hábitos relacionados ao controle, hábitos relacionados à rotina, hábitos relacionados ao apego. E é uma funcionalidade biológica de todos os seres vivos a manutenção do status quo.
É a inércia. De certa forma, a gente quer que as coisas permaneçam como elas sempre foram. Por quê? Porque é seguro, porque tá funcionando. Sabe aquela história de que não se mexe em time que tá ganhando? Mas, pô, será que tá ganhando mesmo? Ou será que essa história da gente achar que tá ganhando é só uma artimanha da nossa resistência, da nossa censura interna, para que a gente não entre em contato com conteúdos nossos que estão sendo protegidos por esses hábitos nefastos, né? E aí a gente pensa muito em hábito como o nosso agir, como coisas que a gente faz. Só que não necessariamente. Existe hábito no ser e também existe hábito no ter, no quem eu quero ser, o que eu quero ser e no que eu quero ter. Então é importante esse processo de análise, seja com um profissional, seja de autoanálise, né? Atualmente a autoanálise vem sendo muito criticada, porque quando a gente se autoanalisa sozinho, falta mediador, né? Então a gente fica muito mais sujeito a ser vítima da nossa própria censura e continuar não enxergando as coisas que a gente não quer enxergar por N motivos, do que quando a gente tem um mediador. Mas o Freud desenvolveu boa parte da teoria psicanalítica se autoanalisando, né? Então, assim, quem sou eu para falar? E aí, tá bom, identifiquei o hábito nocivo. E agora, José, o que eu faço? Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é a função do hábito, é o propósito, qual é o prazer, o que você busca com ele. Isso é o que a gente chama de arqueologia do sintoma. A gente vai cavar para isolar aquela peça, entender o que ela é em todos os seus desdobramentos, em todas as suas vicissitudes, os seus detalhes. Vai passar o pincelzinho ali para tirar a areia, né, do sítio arqueológico do inconsciente e vai olhar para aquilo, vai entender aonde que esse hábito se ramifica com outras coisas da nossa vida, e isso vai nos dar o motivo de por que é tão difícil se livrar dele. Porque nem quem é louco, tá? A gente não é louco, porque isso está relacionado à manutenção, preservação da espécie e preservação da vida. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando a gente faz coisas que são contra nós, então mesmo quando a gente se apega a hábitos nocivos, é porque a gente está distorcendo o resultado dele. Parte da gente acredita que a gente precisa daquilo. Parte da gente está apegado a uma porção pequena de benefício, ignorando os malefícios que vêm junto. E aí a gente, quando começa a perceber, começa a sofrer muito, a gente quer mudar isso. Então, primeira coisa, racionalização. A racionalização é um dos mecanismos de defesa do ego. E quando a gente vai estudar os mecanismos de defesa do ego, a gente entende que racionalizar demais tudo é uma defesa que nos isola das descobertas do nosso inconsciente. Mas ela também pode ser usada para nos ajudar, pode ser ajudada, olha o ato falho aí, freudiano. Ela também pode ser usada para nos ajudar. Quando a gente racionaliza no intuito de compreender e não de justificar e não de contra-argumentar e não de se defender, quando a gente racionaliza para entender mesmo, desinteressadamente, a gente consegue descobrir o propósito daquele hábito nocivo. Uma vez que a gente descobre o propósito do hábito nocivo, fica mais fácil da gente deslocar. O que é deslocar? Deslocar também é um mecanismo de defesa do ego e também é um mecanismo que é utilizado para nos afastar dos nossos prazeres principais. Quando a gente acha que algo é proibido ou que é inadequado, né? A gente desloca para outras atividades que sejam semelhantes. Então, por exemplo, as pessoas que não se sentem à vontade de se masturbar, pode ser que elas comecem a, sei lá, fazer tricô freneticamente, gestos repetitivos, né? O cara vai lavar louça, é o Daniel San, Karate Kid, acho que ele não se masturbava, porque ficou o professor dele lá, né? Porque ficar repetindo aquela coisa toda é uma loucura. Tanto que se a gente for ver os hábitos das mulheres cuja sexualidade era reprimida lá nos anos whatever, aí você põe a década, a centena, o milênio que você quiser. Mas sempre a mulherada foi estimulada a costurar, fazer tricô, pintura, tudo coisa de dedinhos vorazes da mulherada que não se permitia exercer a própria sexualidade. Então isso é um deslocamento que não é legal. Você gosta de pintar, vai pintar, mas você pode enfiar o seu dedinho onde você quiser enfiar. Isso era
algo que aconteceu, eu vou dizer no passado, né? Mas a gente sabe que a repressão, ela ainda é muito presente. Então isso é deslocar, é substituir uma coisa por outra. Se a gente usa a inteligência, quando você já descobriu toda a função daquele hábito nocivo, é fácil de você pensar, então o que eu posso fazer que tenha essa função? O que eu posso fazer que vai me servir? Então esse hábito serve para suprir uma carência? Ou esse hábito é um deslocamento da sexualidade? Porque tem gente, por exemplo, que come cutícula e isso é frenesi sexual de sexualidade pouco canalizada. Não é o caso de todo hábito. Quando a gente pega, por exemplo, um hábito de acordar de manhã e já ler as notícias para se estressar, é um hábito mais mental. A gente vai deslocar para uma outra coisa. Então, por que em vez de ler as notícias, a gente não lê Freud? Você quer ser cabeção de manhã? Vai ler um negócio que te faz bem. Ou qualquer outra coisa, vai ler. Você gosta de política? Então não vai ler sobre o Bolsonaro, vai ler o Capital, do Marx, que está desconectado, entre aspas, né, da nossa realidade premente atual. Mas essa é a grande ideia do deslocamento, e eu parei de fumar deslocando, porque primeiro comecei a reduzir a quantidade de tabaco, então comecei a enrolar o cigarro, e aí fumando tabaco, e comecei a misturar o tabaco com cumbaiá, que são flores, é um troço que é mais suave. Fumar não é bom, nunca é bom, mas é um troço mais suave que o tabaco, porque o tabaco é eletrizante, enfim. Quando eu consegui me livrar do Marlboro, fiquei fumando o tabaco. Quando eu consegui diminuir o tabaco, fumei tabaco com cumbaiá. Aí eu fui reduzindo a quantidade de tabaco, até que eu comecei a fumar só cumbaiá, e aí lidei com aquele desespero do tabaco, todo aquele pacote completo do estresse, e só aí eu comecei a reduzir a quantidade de vezes que eu fumava. E aí, depois de lidar com o vício do tabaco, eu fui lidar com o vício de fumar, que é uma oralidade também, tá relacionado aos prazeres da boca, de comer, de sexo oral, de fumar, de beber, tudo isso tá relacionado. Então, já tem uma dica aí de deslocamento, caso você queira começar a parar de fumar. Pense nos deslocamentos possíveis para você, converse com seu analista ou com seus amigos sobre possíveis deslocamentos para você poder se livrar do seu hábito nocivo. Um beijo!